no Brasil. Sou graduando de Psicologia na Universidade Federal de Uberlândia e faço parte do grupo Políticas, Afetos e Sexualidades Não Monogâmicas há 2 anos. Tem ali. Esse é o nome da mesa, né? Amor e dinâmicas raciais. Okay. So good evening, everyone. I am Lucas Pires. I'm going to be the mediator of this roundtable titled Love and Racial Dynamics, Affections, Desires, and Hierarchies in Brazil. I studied psychology at the University of Uberlândia, and I've been part of the group Politics, Affection, and Non-Monogamic Sexualities for 2 years. E apresentando, né, os nossos convidados, né, para estar aqui nessa mesa, Juan Fernandes, doutorando e mestre em Ciências Sociais, é pesquisador no Laboratório de Inclusão Produtiva das Juventudes da Fundação Getúlio Vargas. No momento, dedica-se aos seguintes temas: cultura, subjetividade e emoções, relações amorosas e arranjos conjugais contemporâneos, relações raciais e identidade, gênero e sexualidade, neoliberalismo e mercado de trabalho. Em diálogo com esses assuntos, publicou mais de 30 artigos científicos e 3 livros: Casamento Bantu, Lobolo e Outras Experiências Conjugais, em Moçambique, Negritude e Não Monogamia, As Micropolíticas do Amor, e Não Monogamia, Trânsitos entre Raça, Gênero e Sexualidade. So I will start to introduce our guests. Juan Fernandez is a PhD Master in Social Sciences. He is a researcher at the Youth Productive Inclusion Laboratory of the Getúlio Vargas Foundation. At the moment, he's dedicated to the following themes: culture, subjectivity and emotions, love relationships and contemporary marital arrangements, racial relations and identity, gender and sexuality, neoliberalism and labor market. In dialogue with these subjects, he published more than 30 scientific articles and 3 books: Bantu Marriage, Lobolo and Other Marital Experiences in Mozambique, Blackness and Non-Monogamy, The Micropolitics of Love, and Non-Monogamy Transits Between Race, Gender and Sexuality. E também professor Renato Nogueira, possui vivência familiar griot, doutor em filosofia, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e celebrante de uniões amorosas, coordenador da pesquisa Ética de Amar, Casais, Políticas Afetivas e Interseccionalidades entre Gênero, Raça e Classe. Nogueira publicou, dentre outros livros, ABC do Amor, o que a poesia e a filosofia têm a dizer sobre os afetos, este ano, em 2025, e Por que Amamos, o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor, em 2020. And Professor Renato Nogueira has family experience griot. He is a PhD in philosophy, professor at the Federal Rural University of Rio de Janeiro, and a celebrant of love unions. Research coordinator of ethics of loving couples, effective policies, and intersectionalities between gender, race, and class. Nogueira published, among other books, ABC of Love, What Poetry and Philosophy Have to Say About Affections, 2025, and Because We Love, What Myths and Philosophy Have to Say About Love, 2020. Bom, a nossa mesa vai funcionar em forma de tradução consecutiva, né? Cada membro da mesa vai ter 30 minutos ao todo para fazer a sua exposição, né? Com a tradução consecutiva, esse tempo reduz um pouco, pedimos a colaboração, né? Com o tempo, e depois da exposição dos 2 membros da mesa, a gente abre para perguntas e debate. So the session will go on as follows, with consecutive interpretation. Both of our guests are going to have 30 minutes each, and this time will be a little bit reduced because of the interpretation. After that, we're going to open for questions and debates.
Boa tarde. Boa tarde. Oh, vocês tomaram café agora, né, gente? Vamos começar, então. Bem, eu me chamo Juan Fernandes. Recentemente, né, eu produzi uma pesquisa sobre relações não monogâmicas entre negros no Brasil, a partir de um estudo de caso, né, do maior grupo de não monogâmicos negros, denominado à altura Afrodengo Amores Livres. Né, no primeiro momento, né, nós tínhamos assim uma outra denominação, que era Afrodengo Poliamor, né, depois virou, hoje, né, tá, Afrodengo não monogamia. Né, algumas transformações em relação ao nome indicam também algumas transformações no próprio debate a respeito da não monogamia no Brasil. Okay. So, good evening, everyone. I am Juan. I've been researching on the non-monogamous relations between Black, and I'm part of Afrodengo Amores Livres, which before had other names because the debate was constantly being transformed, so the names were transformed as well. Eu coloquei o PDF, você quer colocar o PDF aí? Porque está desconfigurando. Tá aí também. Bem, no contexto dessa pesquisa, o que eu procurei entender foi justamente os discursos, né, que pessoas negras manifestavam em relação ao modo que pensavam suas relações amorosas, o modo que se entendiam e como também produziam diferença entre os arranjos relacionais os quais elas reivindicavam, né? E o mais importante para mim como pão de fundo foi justamente entender essas diferenças e estabelecer um diálogo com a literatura que, na altura, né, havia sido produzido, mas não tinha esse recorte especificamente, né, do debate racial no país. Então, eu fiz todo um trajeto de pesquisa justamente para proporcionar uma reflexão ao público brasileiro em como pessoas negras estavam pensando a experiência amorosa no interior da não monogamia. So, a little bit of the context of this research, I was trying to understand what was the narrative of Black people when they were thinking about their loving relationships and how they would be understanding their relations between each other. And also inside this dialogue with literature and the racial debate in the country. So how Black people were thinking about their relations inside monogamy. E um dos resultados que eu não explorei, e aí eu acho que dialoga um pouco também com da minha trajetória de pesquisa, foi justamente um grupo, né, que era entendido por esses não monogâmicos negros como um grupo reacionário no interior da própria não monogamia, que era visto, né, em um modo conservador por esses não monogâmicos negros. Só que esses não monogâmicos, eles também procuravam se diferenciar de outras formas de não monogamia, em que eles entendiam, né, ser, por exemplo, embranquecida, né, de um lado, e aí eles se referiam a espaços mistos, né, a grupos, né, que tinham pessoas brancas e negras, enfim, outras pessoas de outras raças, de outras etnias, no contexto de discussão. E essa produção... Me empolguei. Tá bom. Mas aí você vai fazendo uns cortes para eu poder Tá bom. pegar. Exato. So as a result, I was actually paying attention to this group of inside the non-monogamy was being reactionary inside of non-monogamy and being differentiated from other groups inside the non-monogamy groups. Então, e aí quando eu estava falando, né, no início da minha trajetória eu fiz uma investigação sobre relações amorosas e conjugais na África Austral, né, na África Subsaariana mais especificamente, e ali eu fui impactado, né, no trânsito que havia entre poligamia e monogamia. Posteriormente, né, eu volto impactado para pensar a experiência do meu grupo racial em relação à não monogamia. Agora, no doutorado, eu voltei
né, para o contexto moçambicano, para fazer uma investigação de um fenômeno chamado o marido e a mulher espiritual, ou o marido e a mulher da noite, que tem a ver também com poligamia. E no pós-doutorado, que é o que eu venho apresentar aqui para vocês, o meu intuito é fazer uma investigação sobre poligâmicos negros no Brasil, que é justamente o grupo o qual não monogâmicos negros do Afrodengo Amores Livres procuravam se distanciar. E aí eu estou dando um pouco desse contexto para vocês entenderem, né, da onde está partindo essa minha próxima investigação e algumas considerações prévias a respeito disso. So I was first interested in inquiring about the sub-Saharan Africa and the issues regarding polygamy and monogamy. Then I went back to study my racial group with this phenomenon. And then in my PhD, I was studying another phenomenon called husband and wife of the night. In my post-PhD, then I started to focus on polygamic groups, black polygamic groups inside the from which the Afrodengos wanted to set themselves apart. Só que antes disso, eu gostaria de trazer uma provocação, porque eu compreendi a experiência desses meus interlocutores inicialmente, né, do grupo Afrodengo Amores Livres, a partir de alguns conceitos, né, os quais eu mobilizei para pensar, por exemplo, a produção da diferença que eles faziam em relação a um outro grupo que era chamado Afrodengo, que era um grupo, na realidade, de pessoas negras, construído para paquera. A finalidade era, na realidade, as pessoas se relacionarem, se encontrarem através ou por meio desse grupo, desse contato. No entanto, ali houve uma grande confusão, porque as pessoas negras não monogâmicas não eram respeitadas no interior desse grupo, uma vez que elas não respeitavam aquilo que Patricia Hill Collins chama de política de respeitabilidade negra, que é uma expectativa que se tem, né, em relação a um grupo racial, e que esse grupo racial tem pautas morais, né, específicas em relação à sexualidade, e quebrar com isso geraria, digamos assim, no interior desse grupo, né, uma certa rixa. E, nesse caso, pessoas negras não monogâmicas eram colocadas, né, ou classificadas como moralmente inferiores, né, uma vez que os monogâmicos negros... Eu estou tentando, desculpa, gente. I was mobilizing concepts in order to understand the the production of this group, Afrodengo, that at the time was a group created to date. People were trying to date. And there was a sort of a confusion because these non-monogamic people were not respecting the rules. So they were not being respected as well. E aí, considerando justamente esse rompimento, o que nós observamos, né? Há um conceito que é trabalhado por um autor afro-americano chamado Justin Clarke, e ele mobiliza esse conceito, que é o conceito de amatonormatividade, para pensar a experiência amorosa nas sociedades, né, de matriz simbólica ocidental. E, recentemente, né, eu publiquei um artigo em coautoria com a Marília Moscovitch sobre gênero, branquitude e poder, né, nessas sociedades, em que esse conceito ele é destrinchado. E o que esse conceito nos mostra em relação à experiência desses não monogâmicos com o rompimento com os monogâmicos negros no interior desse grupo? Deixa eu só chegar aqui nessa parte. Okay. So I was actually interested in studying this breaking up inside of the group and using the concept from Justin Clarke called amatonormativity. And I wrote an article about that, including the studies on gender, whitening, and power. E os não monogâmicos eles procuravam se definir como contrários, né, à monogamia que ali era promovida naquele grupo. E aí eu trago sempre essa proposição para pensar a amatonormatividade, a experiência amorosa no Ocidente moderno, né, que é justamente a centralidade do amor romântico,
a proposição da norma diádica, ou seja, o elemento casal como central, a expectativa de durabilidade, a hierarquização das relações e as leis de casamento, né? Isso constituiria a nossa experiência amorosa, que é pautada, né, em termos centrais pela monogamia ou pela lógica monogâmica. Então, esse conceito de amatornormatividade foi justamente para pensar, né, com o que os não monogâmicos estavam procurando romper, portanto, em relação aos monogâmicos negros. E o que eles produziam em torno, né, desse grupo em termos de diferença. So this concept of amatonormativity was actually trying to deal and trying to understand with what this non-monogamous group was trying to break up with. So I used categories to study the logic of the monogamy and the experiences of monogamy inside the modern West civilization. And these are 5 features that I came up with: the centrality of romantic love, the proposition of the dyadic norm, the expectation of durability, hierarchization of relationships, and marriage laws. E vou falar. Estou tentando aqui. E o que acontece, né? Uma das coisas, acho que elementares que eu observei é que, ao mesmo tempo que eles procuravam se distanciar dos monogâmicos negros, eles procuravam conduzir suas relações não monogâmicas, se distinguindo também, como eu falei anteriormente, daquilo que seria uma não monogamia embranquecida, né? E daquilo que seria uma não monogamia reacionária e conservadora. E essa não monogamia reacionária e conservadora, né, era colocado um outro grupo. E esse grupo, né, é o grupo de poligâmicos negros, ou seja, poliginia africana é o nome do grupo, o qual, inclusive, eu estou investigando neste momento. E o meu interesse, portanto, com essa pesquisa, ou com a condução dessa pesquisa, é justamente problematizar, né, essa produção da diferença, mas esses conceitos ou essas categorias relacionais que, por vezes, aparecem para nós como aparentemente prontas. E que a gente, inclusive, acaba operando certos preconceitos e pré-noções em relação a ela. So actually then I was trying to understand what they were distancing from. At the same time, they were trying to conduct their relationships inside the non-monogamy and setting themselves apart from this whitening non-monogamy, and also from what they call the reactionary non-monogamy, which would be the black polygamies. So I was interested in problematizing and studying the categories of differentiation using these categories and how they are described and what kind of prejudice have we created on them. O que nos interessa nesse momento, então? A distinção, né, carregava em si 2 argumentos. O primeiro argumento era justamente o fato, né, de que a maioria das pessoas leigas, monogâmicas, portanto, confundiam aquele grupo de não monogâmicos com poligâmicos. Então, eles tinham essa primeira implicação. A segunda implicação era o fato dos próprios poligâmicos negros acusarem, né, esses não monogâmicos de operarem com uma dinâmica embranquecida de relacionamento não monogâmico. E o que seria essa dinâmica embranquecida? Seria justamente centrar-se em modelos euro-americanos, né, ou terminologias euro-americanas para se classificar em relação ao modo de praticar o amor, e, ao mesmo tempo, seria, né, carregada de valores como sexo, liberdade restrita, pegação, um hedonismo considerado predatório, sem o objetivo de construir família e fortalecer comunidades negras. Então, essa seria uma crítica que os poligâmicos negros direcionam a esses não monogâmicos negros. Eles procuravam, na realidade, se posicionar de modo contrário a este estigma que eles carregavam.
So first thing that I was studying and how these non-monogamous didn't want to be seen as polygamy, and how they were accusing polygamous were accusing non-monogamous as using whitening dynamics centered in Euro-American categories, which were sex, hedonism, freedom, liberty, and not supporting the black community. Então veja, o que eu quero destacar para vocês é o seguinte, né? Esse grupo, né, ele produzia-se em virtude dessa produção da diferença, né? Então ele rompia com um grupo de monogâmicos negros, o maior grupo de paquera entre monogâmicos negros do Brasil. Então eles surgem a partir de uma dissidência interna porque eles se sentiam inferiorizados nesse grupo e sentiam que não eram respeitados, né, em suas escolhas e sentiam que aquele espaço não era para eles, ok? A segunda diferença vem, na realidade, da defesa de uma não monogamia, portanto, enegrecida, né, descolonizada, que aí seria, né, uma forma de romper com a não monogamia embranquecida, né, ao qual eles eram comparados por outros grupos, e nesse caso o grupo de poligâmicos negros. Então eles faziam um movimento de romper com monogâmicos, eles faziam um movimento de elaborar uma identidade própria, e ao mesmo tempo eles procuravam questionar os pressupostos que os poligâmicos negros elaboravam sobre eles. Produzir diferença com os poligâmicos negros. Só me situa aqui onde está, porque eu estou me perdendo no slide. Está no clivagens e produção da diferença. Qual é o parágrafo que você estava citando agora? Então, na realidade, não tem parágrafo. Ah, não, mas você estava onde? Eu posso pedir, então, para você repetir para mim essa parte? Foi bem rápido. Claro. Então, vamos lá, gente. Repetindo aqui rapidamente o que eu acabei de dizer, tá? Para sistematizar mais uma vez. Eles produziam essa diferença em relação ao grupo de monogâmicos negros, tá? E eles diziam que a monogamia, e aí até trazendo um parênteses, né? Eles faziam essa distinção dizendo que a monogamia era um regime inteiramente eurocêntrico e colonial cristão, né? E, portanto, não cabiam a pessoas negras esse regime. Então, eles rompem com monogâmicos negros por dois motivos. Se sentiam inferiorizados e, ao mesmo tempo, alegavam que esse regime monogâmico não era para pessoas negras. So they would produce this difference. They would break up with the black monogamous because they were thinking that monogamy was something colonial and Christian, and they would feel inferior because of that. So that monogamy wasn't a category to be used for black people. Então, se eles produziam a diferença em relação a esse grupo, há uma outra clivagem que emerge, que é justamente a defesa da não monogamia e o afastamento de uma não monogamia específica, que para eles eram considerada conservadora e reacionária, que é justamente a poliginia ou a poligamia, e aí a poligamia, parênteses, né, divide-se em duas, né, poliginia e poliandria. A poliginia, geralmente, quando o homem se relaciona com duas ou mais mulheres, né, e a poliandria, quando uma mulher se relaciona com dois ou mais homens, em termos de casamento e construção de família / parentesco. So this is how difference was being produced in this group. So at the same time defending non-monogamy, but also setting themselves apart from a certain type of non-monogamy, which would be the polygamy, understood in two sentences: polygyny, which would be one man with more women, or polyandry, which would be the opposite,
one woman with more men in the sense of creating a familiar structure. E isso acontecia, né, muito em virtude das acusações que eles sofriam, né, em relação a esse próprio grupo, mas também como uma forma de dialogar com o aspecto mais geral, eu diria, no interior da própria não monogamia. Porque, para eles, se a discussão no interior de grupos mistos, em que eles classificarão posteriormente, né, ou tirarão dali uma ideia de não monogamia embranquecida, onde havia uma discussão central de, por exemplo, relacionamento aberto e swing serem interpretados como monogamia com glitter, o que era importante para eles em termos de distinção no interior da não monogamia negra não tinha a ver com esse argumento de monogamia com glitter, mas tinha a ver com uma não monogamia, né, descolonizada, enquanto os outros arranjos operariam numa lógica, né, colonial. Então, a distinção se dava nesses dois marcadores. E aí eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto, né? Como que o colonialismo ele é mobilizado discursivamente para legitimar e deslegitimar determinadas práticas relacionais. And that was happening because of the accusations they were suffering inside the group, but at the same time, they wanted to dialogue with this non-monogamy. And of course, there were some discussions going on, such as the difference between open relationship and swing, which we're seeing as glitter monogamy. But no, they were interested in using the categories such as decolonization, for instance. And this is important to notice how colonialism was being used to legitimate or delegitimate practices. E aí o que eu quero problematizar e apresentar para vocês aqui inicialmente é justamente o seguinte: as transformações que nós verificamos, por exemplo, nos últimos anos em relação ao debate de não monogamia entre pessoas negras é muito interessante porque a não monogamia, quanto categoria unificada, ela tem a ver justamente com a tendência de romper com aquilo que eles entendem que é importado. Então, por exemplo, poliamor, né, relacionamento aberto e outras categorias para essas pessoas eram entendidas como algo importado e era importante, portanto, considerar outras experiências como pessoas negras e indígenas. E para considerar essas experiências, a categoria não monogâmica, ampla e imprecisa, englobaria mais do que essas categorias relacionais de modo individualizado. So what I wanted to bring here as a problem is that this transformation that we have seen in non-black, non-monogamous being used as category to, actually they wanted to break up with what they thought would be imported categories such as polylove, polyamor, or open relationship. This we're seeing as imported categories. And we're not considering other experiences that they thought that should be considered, such as indigenous, for instance. And so for them, a broader non-monogamy category would be better than these other important ones. E aí, nesse caso, o que nos interessa aqui quanto provocação? Quando eu paro para sistematizar os argumentos utilizados por esses não monogâmicos em relação a esse outro grupo, né, que é o grupo de poligamia africana, então tem o nome ou o título desse grupo em mente, tá? Nós estamos falando aqui, de um lado, do Afrodengo Amores Livres, de outro, poligamia africana, né? Dois grupos que divergem entre si em relação aos princípios ou a melhor forma de uma pessoa negra se relacionar amorosamente em termos não monogâmicos, tá? Então, essa diferença é importante porque, quando eu procuro sistematizar os argumentos que esses não monogâmicos negros direcionavam aos poligâmicos, são os mesmos argumentos que eu me deparei em uma outra pesquisa das pessoas falarem ou utilizarem no senso comum para classificar o que seria poligamia no Brasil.
Aí essa pesquisa que eu desenvolvo no Instagram, e aí eu faço uma análise de discurso sobre o que seria poligamia para não monogâmicos de maneira geral, cai no mesmo lugar comum que esses não monogâmicos negros classificavam a poligamia, classificavam esse grupo de poligâmicos. E quais argumentos são esses? 2 pontos. So what is interesting for me is to take a look at these arguments, and as I tried to systematize them, which means arguments coming from the non-monogamous group versus what they were opposing to, which was the African polygamy, and which means a discussion about how would be better for Black people to relate to each other, to what kind of relationship should they have. When I was looking at exactly the non-monogamous arguments, I just found out that the categories being used were the same used by the common sense to define polygamy in Brazil. So what would these arguments be? Então, veja, a poligamia era vista como conservadora e reacionária, ancorada, né, numa África pré-colonial idealizada, que desconsidera os efeitos históricos do colonialismo. Ela é vista como uma regulação do desejo alheio, típico de arranjo com princípio assimétrico de gênero, né, onde um homem ou uma mulher com múltiplas parcerias, sem que necessariamente, né, se vincule promova outras parcerias, mas se vincule com essa pessoa de modo exclusivo, né? E, portanto, eles estariam mais próximos da monogamia. E, ao mesmo tempo, havia uma oposição, né, a esse setor, digamos assim, negro poligâmico, justamente porque eles não rompiam totalmente com a monogamia a qual eles estavam criticando. Então, basicamente, eles seriam os principais argumentos, né, para desclassificar a poligamia entre pessoas negras, ou desclassificar esse grupo, que tinha, na altura, o mesmo número de integrantes do Afrodengo Amores Livres. Isso é importante enquanto observação. So the arguments were that they were too conservative, they were rooted in a colonized Africa, they were regulating people's desires, and that they had a way of relating the way of being in a relationship in a very exclusive way with another person, which would be very close to a monogamy. So those arguments were not, they were not intending to be, the group was not breaking up actually. They were not actually setting themselves apart from what was before. So these were the arguments that were being used to actually declassify this group of polygamy being used by the Afrodengo. E o que é interessante, né? Eu acho que a antropologia ela nos permite muito não tomar, por exemplo, os discursos dos nossos interlocutores como uma verdade, né? E, nesse caso, eu procurei problematizar esse discurso e ir atrás, portanto, desse grupo, né, o qual eles produziam essa diferença. E, ao me deparar com esse grupo, qual foi o meu interesse? Entender, né, a perspectiva de família desse grupo de poligâmicos negros, como eles entendiam o amor, né, as conexões que eles estabeleciam com uma certa narrativa de africanidade, herança africana, ancestralidade, etc. Só que, quando eu entro no grupo, a primeira coisa que eu me deparo é essa descrição. O grupo voltado And for me, it's interesting when it comes to anthropology because it says not to take as truth the narratives that we see, that we receive. So I decided to go out to the field and study this group to understand them, to understand how the Black polygamists were trying to understand love, understand relationship, ancestry. And when I opened the website, this is the description I found out. Ou seja, né, o grupo voltado à discussão de poligamia, segundo modelos tradicionais africanos, para o fortalecimento das famílias e comunidade negra, e logo em seguida o próprio grupo produz inicialmente uma distinção nítida em relação ao que eles entendem como uma não monogamia, né, inválida, né, ou, posteriormente,
como eu percebi, embranquecida. Então, amor livre, poliamor, relações abertas, relações livres, etc., era colocado também nesse lugar, o mesmo lugar que, inclusive, monogâmicos negros classificavam, né, não monogâmicos negros. Então, você tem mais uma produção da diferença, mas agora em relação dos poligâmicos para com os não monogâmicos. E aí, para encerrar... So what I found out was that a group, pode voltar, por favor, que eu tava isso. A group that wants to discuss polygamy according to traditional African models to strengthen black families and community. And then this other, it continues saying something that is interesting because it was trying to self itself apart from this non-monogamous, whitening non-monogamy. But it also says polygamy is not a synonym or directly related to proposals such as free love or polyamor, open relationships and free relationships, swings, etc. Então, mesmo com essa classificação, essa distinção, uma das coisas que eu procuro ressaltar em relação à sistematização desses argumentos, dessas produções de diferença, é justamente o fato, né, de que o discurso direcionado a poligâmicos negros sempre se baseia em certos estereótipos que a ligam a esse conservadorismo, a um patriarcado, a um fanatismo ou um atraso, onde as não monogamias contemporâneas, tal como, por exemplo, poliamor, seria mais evoluída. Então, a poligamia é algo do passado, algo de povos indígenas, povos africanos, povos muçulmanos, né, grupos outros, enquanto o Ocidente oferece algo que é mais o quê? Libertador, mais libertário, mais igualitário. Então, de um lado, é colocado essa não monogamia libertária, que promove, portanto, né, uma certa revolução nos laços íntimos, enquanto a poligamia, seja ela qual variação for, é entendido como sinônimo de barbárie, como algo que está ultrapassado. E esses argumentos eles se aproximam muito, né, tanto os discursos dos não monogâmicos negros direcionados à poligamia, quanto os observados por mim numa pesquisa anterior, prévia, no Instagram, né, e aí de maneira geral, como não monogâmicos veem a poligamia. Pode sair, está acabado já. Esse aqui. So even with this distinction, what I think is that the narrative used to describe black polygamy is said to be conservative. It has to be rooted in patriarchy, and it describes polygamy as something that was from the past, from barbaric civilizations, and the Western would offer something more equal, something more interesting and more advanced. E o que esse conjunto de discursos, portanto, compartilham em comum? Tanto que eu os encontrei, né, no Instagram, tanto quanto observei no grupo de não monogâmicos negros. Em comum compartilha-se, né, uma percepção de que a poligamia, ela justamente é vista, né, nesse caráter que eu falei anteriormente, né, ultrapassado, em que oferece pouca liberdade, né, em termos de pensar os princípios de relação, porque partilha-se de uma certa exclusividade, e, portanto, essas alternativas, né, elas são vistas como as mais inovadoras, né, recebendo um tratamento diverso. E aí o que eu quero chamar a atenção para vocês, para encerrar minha fala, é que há um discurso, né, mainstream, portanto, alimentado no interior do própria não monogamia, os discursos não monogâmicos, e aí eu trago como estudo de caso, né, os não monogâmicos negros, que trata a poligamia como obsoleta e antiquada. E o incomum, que eu chamei a atenção, compartilha-se o quê? As pessoas não sabem como são as vivências poligâmicas. Elas partem da definição comum do que é a poligamia. Então, bota ali no Google, poligamia é isso aqui, né? Mas, assim, as pessoas não veem. As pessoas nunca tiveram acesso à construção de uma rede poligâmica, as pessoas não têm acesso a esse debate ou a essa vivência. Então, é sempre classificado a partir de um estereótipo. A poligamia ela é sempre vista a partir de um estereótipo, de uma exotização, e sempre também colocado, né, num regime de povos antigos, como se hoje, por exemplo, não fosse possível, justamente porque as coisas estariam mais igualitárias.
E aí, nesse caso, né, eu, em diálogo com algumas autorias, com a própria Brigitte Vassalo, enfim, que problematiza há algum tempo, como Rambucana, né, que escreve sobre isso também, eu problematizo essa tendência justamente porque, quando a gente parte desse princípio, a gente acaba colocando, né, esse arranjo como algo retrógrado e partilhando também de uma percepção inteiramente estigmatizada. E aí, nesse caso, né, So in these narratives, we see a set of things that are common, which is the perception of polygamy as something outdated that does not offer freedom because it deals with exclusivity, and other categories would be more innovative. So we can see here a very mainstream narrative regarding polygamy, saying that it is outdated, but this is also a very mainstream and common sense description, because made by people who don't even know what that means, because they don't have access to this debate, and they see polygamy as something stereotyped that belongs to ancient peoples and wouldn't be possible today. And my intention when I problematize it is because we incur in the risk of doing the same. Então, há, portanto, um certo pânico moral no interior da própria não monogamia em relação à poligamia. Porque, a todo tempo, procura-se se desvincular, procura-se dizer o seguinte, inclusive para as pessoas do senso comum, né, monogâmicas, olha, nós não somos poligâmicos, nós somos não monogâmicos. Poligamia não é não monogamia. E esse pânico moral ele está muito assentado na distinção ritualizada, né, que funciona como trabalho de fronteira, como destaco no slide, para alimentar um viés no mainstream não monogâmico que recompõe uma teleologia civilizatória da barbárie ao novo superior, que seriam as novas formas, né, de não monogamia, e sustenta uma retórica de ruptura que oculta, inclusive, certas continuidades e dificulta a autocrítica em relação aos próprios não monogâmicos. E eu estou chamando a atenção para isso, né, e é o meu último slide, tá? De fato. Porque essas divisões... So what I see is some sort of moral panic within the non-monogamous in relation to the polygamy, because they are always trying to set themselves apart, but actually feeding from these mainstream bias of barbaric practices belonging to ancient, previous populations, and causing this rupture, which also hides some issues that aren't related to non-monogamous as well. Então, esse aviso, né, de não somos poligâmicos, que é muito presente em perfis ou nos discursos das pessoas que procuram explicar o que é não monogamia para o senso comum, ele é frequente, né, não sou eu que estou dizendo isso, foi observado em outras pesquisas também. E essas divisões, claro, elas são de divisão moral e são construídas por discursos impregnados de poder, os quais eu estou investigando, não só, né, um discurso da não monogamia ou dos não monogâmicos negros em relação aos poligâmicos, mas como também, né, dos poligâmicos em relação aos não monogâmicos em geral. Quais são as fronteiras erigidas, quais são as fronteiras sustentadas moralmente, e o que me, digamos assim, instiga é justamente pensar como cada um desses grupos tem ou produz por si só aquilo que eu denominei anteriormente em diálogo com Patrícia Hill Collins, que é a política de respeitabilidade negra. Então, como que a sexualidade entre diferentes grupos, né, de pessoas negras, ela é disputada no interior de um regime moral, de fato. E aí, cada um desses grupos criam estratégias, digamos assim, para hierarquizar qual seria a melhor ou a pior forma, né, de uma pessoa negra se relacionar no Brasil contemporaneamente. Então, é isso, né? Fica a provocação, né, em relação a como que certas afirmações, por vezes, no nosso meio, traz um certo desconhecimento, né, porque procura produzir uma diferença em relação à poligamia, ao mesmo tempo em que as pessoas desconhecem inteiramente as variações internas da própria poligamia, por exemplo, né, e de como que ela é legitimada, por exemplo, agenciada, né, por diferentes grupos. Essa provocação inicial também dialoga, né, com outras diferenças que é produzido no próprio meio não monogâmico, que a gente pode
se debruçar posteriormente. So there is this warning, we are not polygamy. And we see it very often because there is this division caused by narratives of power. From polygamy to non-monogamic and non-monogamic and vice versa. So I'm interested in seeing how each of them produce politics of respect, black respect, and how sexuality is disputed within this moral regime inside the groups. So how, and they trying to state how black people should be in a relationship. And they produce difference, and at the same time, they don't know actually what's happening inside those groups and what happens actually inside polygamic groups. Obrigado, Juan. Vou passar a fala ao professor Renato, pedindo cuidado com o tempo, para a gente conseguir fazer pelo menos uma ou duas perguntas ainda de debate. Não, só vou falar o que ele disse agora. Depois eu falo. Okay, thank you. I'm going to pass the floor to our next guest, and I'm going to ask him to be careful about time because we may have time at the end for one or two questions. Boa noite. Agradecer o convite por estar aqui. Vou falar pouco para a gente poder ter um pouco de debate. Muito interessante a pesquisa do Juan. Good evening. I thank you so much for the invitation. I'm not going to speak so much because I want to leave some time for the debate. A minha pesquisa atual chama-se Ética de Amar, Casais, Políticas Afetivas, Interseccionalidades entre Gênero, Raça e Classe. Será que isso tem, né? Um dos objetivos principais é entender como uma série de estudos de terapeutas de casal, a parte também de dados do IBGE e de registros de cartório, em média, a cada 15 anos, metade dos casais se separam, metade fica junto. Dos que ficam juntos, nos estudos, 25% se dizem muito felizes. Um dos objetivos centrais é compreender como que sustenta essa felicidade e saber se esses casais são monogâmicos, não monogâmicos, o que faz com que eles estejam bem no relacionamento, e aí, a partir daí, acionar algumas hipóteses. Okay, so I have this research ongoing, which is called Ethics of Love, Couples, Effective Policies, and Intersectionalities Between Gender, Race, and Class. And actually, the objective, what I'm aiming is at studying what the couple therapy is saying about couples and what the registries of marriage say about these couples. We actually have some figures showing that half of the couples just break up and half stay together. And out of these half staying together, 25% state that they are happy. And I'm interested in knowing why are they happy and if they are monogamic or not. So I have some hypotheses. 25% dos casais remanescentes, depois de 15 anos, se dizem felizes. Uma das hipóteses que a gente não fez uma pesquisa no Brasil, como tem uma nos Estados Unidos, o John Gottman fez um estudo longitudinal de 30 anos, entrevistando casais de muitos lugares dos Estados Unidos. Ele estava na Universidade de Washington, ele está com 80 agora, então ficou 30 anos pesquisando justamente isso. Pode falar? John Gottman, durante 30 anos.
So these 25%, they state they are happy after 15 years of marriage. We don't have such study in Brazil, so I had to seek for data in the United States. From John Gottman, which is his researcher. He's 80 years old now, but he's been studying this for 30 years. And he studied and gathered data from all over the United States. Nessa pesquisa, eu vou falar bem pouquinho para a gente poder, talvez, ter perguntas para o Juan. A questão central tem a ver com isso. Como é que esses casais que têm, digamos, bem-estar, como é que eles fazem para manter essa relação, digamos, saudável, se é porque eles são o casal principal, ou se eles são realmente monogâmicos. Mas o Gottman, ele tem uma aposta teórica nesse estudo. Ele estudou reações faciais nas entrevistas. Então, quando um casal diz algo como nós compramos a casa ou nós compramos a casa, como que o grau de satisfação é diferente nesses relacionamentos. I repeat, I won't be speaking too much because I want to leave space for the debate. So actually, Gottman was study the facial reactions. So how can we measure the well-being of these couples? Why are their relations so healthy? Are they monogamous or not? So facial reactions, he was studying, for instance, if a couple was saying, we bought a house, how were they saying that? What kind of intonation of the voice? What were the facial reactions when saying this? And from that, he would measure the degree of satisfaction, the level of satisfaction of them. Esses casais vivem a fantasia do amor romântico ou vivem a partir do amor confluente, que onde cabe tanto uma relação monogâmica quanto não monogâmica? Were these couples living the dream of romantic love or confluent love, which means encompassing monogamous and non-monogamous relationships? Estou fazendo uma pesquisa Rio de Janeiro e São Paulo, casais variados. Quem quiser aqui também, depois manda um e-mail para entrar. Quem está no trisal ou está numa relação de um casal que tem relações satélites, o formato que for, mas que você tem uma relação constituída por algum tempo. I am now trying to gather data and making this research in Rio and São Paulo with different couples. So if you are in a relationship, whatever kind of relationship it is, if you want to talk to me and, talk about it. E aí, para fechar, a gente tem um tempinho para conversar sobre esses temas tão interessantes, o que acontece? O cálculo que o Gottman faz, ele é um psicólogo clínico que trabalha com desenvolvimento, é de que os casais que permanecem felizes, para cada uma interação negativa, eles têm 5 interações positivas. So just to finish my intervention, how was Gottman doing these calculations about happiness for couples? So he's a psychologist, a clinician, and he stated that for each negative interaction, there were 5 positive ones. E a ideia é pensar a respeito das implicações desses elementos, que é o imaginário do amor romântico, como isso na prática, esses casais, alguns que eventualmente podem se dizer publicamente monogâmicos, mas não têm uma vida prática monogâmica. Isso me interessa na pesquisa também, porque isso é muito presente, porque eu estou entendendo que tem um fator de classe e de produção capitalista. Que talvez os maiores empecilhos fundamentais para a não monogamia é justamente propriedade privada. Implicação jurídica, processo, perder uma casa que você comprou, ter que dividir por 4 pessoas. Então, sair
do armário publicamente. É questão de patrimônio, dinheiro. So I was thinking about also the implication of these elements in the research, the romantic love, how couples state that they are monogamous, but they in reality, in practice, are not. And I understand that there is some interference in terms of class and capitalism production, and also the issue of the private property, that not allowing for these couples to open a relationship, for instance, and other factors that might be keeping, because if you are three, four people, you have to divide the value of the house into 3, 4, 5 people. São algumas das hipóteses desse trabalho. Obrigado, boa noite. These are some of the hypotheses. Thank you. Obrigado, professor Renato. A gente vai abrir para as perguntas, né? Não temos muito tempo, mas conseguimos fazer algumas perguntas ainda. A gente pede para que as perguntas sejam feitas de modo bem objetivo, primeiro para ajudar, né, a intérprete e também para possibilitar que outras pessoas possam participar também, tá bom? Então, ir direto para a pergunta. I thank you, Professor Renato, and I'm going to open for questions. I just ask you to be as more objective as you can to help translation and to help others to participate as well. Perguntar a Juan, você falou sobre a questão da poligamia, né? Tem uma questão que eu vejo assim como colonial, porque outros arranjos que são parecidos, tipo trisal, poliafetividade e outras coisas, as pessoas também falam, tipo, não é poligamia. Então, vejo que tem uma questão colonial, até racista mesmo em relação a outros povos, e moralista em relação ao swing, né? Queria que você falasse se na sua pesquisa você viu isso, porque, por exemplo, se as pessoas têm uma marmita, né? Todo mundo entende, brinca, se a pessoa transa com várias pessoas, mas quando se fala de swing, tem essa coisa de não, né? E, por exemplo, se é trisal fechado, relacionamento aberto, todo mundo fala, não, é um processo. Inclusive, quando há uma crítica, quando você está querendo pedir a carteira da pessoa. Mas no caso da poligamia, né, e do swing, queria que você falasse um pouco, se na sua pesquisa você viu. Ela vai fazer uma pergunta. Renato, oi, aqui, Analícia. Deixa eu só traduzir essa pergunta, por favor. So regarding polygamy, I understand that there is a colonial issue there, you know, and also a moral issue, because I see that people with other arrangements such as polyaffectivity, a couple of 3, and they are always trying to state this is not polygamy. So I believe there is a moral issue also regarding swing, for instance. I'd like you to elaborate on that. Oi, Renato, boa noite. Boa noite à mesa também. Eu queria que você elucidasse um ponto na tua fala, que você disse da pesquisa, né, que 50 os que se separavam, os depois que ficavam juntos, e você associou os casais que ficavam juntos à satisfação. Então, assim, isso é um ponto bem polêmico, porque não necessariamente as pessoas que permanecem 20, 30 anos casadas, elas têm satisfação nessa relação, ou mesmo se existe amor entre elas. Porque pode haver inúmeros motivos para elas permanecerem juntas, inclusive a manutenção, né, o cuidado dos filhos, né, ou a questão da casa, a divisão de bens e tudo mais. Então, isso, para mim, ficou um pouco confuso na tua fala. Como é que é isso? So my question is this. You were saying in your research about people, 25% and they stay together, and you created a link to satisfaction. But for me, it's kind of polemic, because people may stay together married for 20, 30 years, not maybe because they are satisfied with their relationship, but maybe because they have other reasons, such as, you know, growing up the kids and not wanting to divide the house, to sell the house, etc. A gente vai fazer esse bloco com essas 2 perguntas, depois a gente abre para mais 2. We're going to answer these 2 questions and then open up for more.
Te agradecer primeiramente, né, pela pergunta. O Robson é uma referência para mim na vida, né, de não monogamia, me ensinou muito, assim. Relíquia lá da Bahia, né? Veio muito, muito antes de muita gente, então, obrigado. Então, tem uma questão que eu destaco no último livro, em que eu escrevi com o Andreoni, que é o modo que a não monogamia ela é representada no Brasil, né? O debate em torno de quem gira, né? Quais falas, por exemplo, elas são mais visibilizadas e qual corpo ou quais corpos estão promovendo, né, a fala ou o direito de fala sobre as não monogamias ou a não monogamia de maneira geral. E por que a gente faz isso? Porque na época havia uma discussão baseada, inclusive, em implicações majoritariamente de pessoas brancas sobre viver na mesma casa sendo não monogâmico, né? Então, o que mais ouvíamos em campo, né, na nossa investigação, era justamente o fato de que você é menos não monogâmico, você vive com a pessoa. Só que quando você faz um recorte racial, a maioria das pessoas casam por uma questão econômica, por uma questão financeira. E aí a questão é, dividir um apartamento no Rio, né, com alguém que você se relaciona, né, ou não, enfim, é uma questão... eu esqueci. O raciocínio fica muito prejudicado, assim. Thank you so much for your question. Robson is a reference in non-monogamy in Bahia, and he was very important for me. So I have this issue in my last book about how non-monogamy is represented, who has the right to say something about it, what bodies have rights to say what speeches are told. And at the same time, this discussion was rooted on white people's experience and questioning whether people that were non-monogamy were living together in the same house, even if they were non-monogamous. And I found out that there was a financial issue there. You know, people didn't have enough money. Isso era uma coisa que afligia muito as pessoas interlocutoras negras, né? Porque elas olhavam para determinados discursos como esse, que é só um exemplo, e entendiam que não tinham a capacidade suficiente de praticar a não monogamia porque não eram evoluídas tal qual, né, esses corpos que estavam falando a respeito. E isso se manifesta também na questão da sexualidade. Então, por exemplo, muitas dessas pessoas, elas estavam ali tateando e entendendo a não monogamia através daquilo que nós hoje compreendemos com as nossas pesquisas, que é o início da não monogamia, né? Que o primeiro contato se dá, às vezes, muito em virtude no interior do próprio casal. Raramente você tem pessoas que se iniciam não monogamicamente com um trisal, quadrisal, com 6 pessoas que seja, né? Então, geralmente, vai a partir da experiência ali do casal que conversa e procura, né, abrir o relacionamento, praticar o swing, romper, ainda que minimamente, com a exclusividade. So this issue was particularly important for people because they were understanding that they could not practice non-monogamy because they were not evolved enough. They were not part of those who had the right to say something about it. So, of course, they had also this sexuality affected in the way that they were, in the beginning, trying to still understand what non-monogamy was inside their life as a couple. So they were open up, the relationships, they were doing swing. E aí vem um achado, né, da minha pesquisa que dialoga com outras, que é justamente o fato dessas pessoas estarem cada vez mais reivindicando a categoria não monogamia, né, de modo geral, e não mais as terminologias particulares, tal como relacionamento aberto, swing. Sabe quando a gente fala não monogamia enquanto guarda-chuva, né? As pessoas, né, nesse grupo não estavam se identificando mais a falar publicamente, olha, sou swinger, tenho relacionamento aberto. Por quê? Porque havia ali um certo estigma. Então, era muito mais fácil se assumir não monogamicamente, a pessoa chega no canto e pergunta, mas, tá, na não monogamia, onde você se situa? A pessoa fala,
Deixa eu ver se tem alguém aqui olhando. Eu tenho relacionamento aberto. Então as pessoas começam a se esconder, digamos assim, também em termos... E aí, quando eu falo se esconder, para pensar identidade, tá? Se esconder em atrás do termo como uma forma também de se mobilizar politicamente. Porque no meio não monogâmico ela seria classificada como uma monogâmica com glitter, né? Então... So there was this finding of my research that these people, they found it hard to say, to state what kind of relationship they had inside the non-monogamy. They were preferring to use the non-monogamy category as an umbrella because there was this stigma, this prejudice related to the category. So when they were asked of what kind of non-monogamous relationship they had, they would actually first see if there was someone there listening to them before saying something because they were ashamed. And they were also hiding behind this umbrella term to try to mobilize themselves politically. Então, se na primeira década, né, as pesquisas, na primeira década desse século, as pesquisas apontam para as pessoas disputando regimes de moralidade em torno dessas nomenclaturas, o clássico debate entre poliamor e amor livre, né, de relacionamento aberto e swing, operarem com uma dinâmica cartesiana de dividir razão e emoção, né, entre outros argumentos, entre outras nomenclaturas, já nos últimos 5 e 10 anos, o que nós vemos observando? A categoria não monogamia se popularizando, sendo reivindicada como modo de transitar entre diferentes modelos relacionais. Então, se eu tenho um relacionamento aberto, eu não preciso dizer abertamente que eu tenho esse relacionamento para as pessoas. É só falar que eu sou não monogâmico. Se eu sou uma pessoa que pratico somente swing, né, e se eu me preocupo, né, porque assim, tem uma questão que a própria Maria Silvério aponta, né, no seu estudo, que muitas pessoas, né, os swingers, estão pouquíssimo preocupados com o debate que é levantado no meio não monogâmico, de maneira geral, né? Mas se eu sou essa pessoa e me preocupo, eu já não anuncio. Eu digo que gosto dessa prática, né, mas eu sou não monogâmico. Então, o que a gente observa? Que a categoria não monogamia, ela se torna popular e reivindicada no próprio meio não monogâmico como uma forma, primeiro, de demonstrar uma transição entre diferentes modelos relacionais, transição que eu falo de transitoriedade, tá? Então, hoje eu tenho poliamor, amanhã eu pratico isso, depois de amanhã aquilo, mas se eu falo que eu sou não monogâmico, eu não me fecho às possibilidades. Falar, né, ou afirmar-se enquanto não monogâmico é justamente estar aberto a possibilidades. Por quê? Porque as pessoas não monogâmicas geralmente se veem numa perspectiva evolutiva de relação. So what I could see was that in the first decade, researchers were saying that there was this dispute in terms of morality, in terms of finding it hard to state what kind of, what type of non-monogamous relationship you had, whether it was polyamor, swing, and this Cartesian division between reason and emotion. But in the last 5 to 10 years, we have been seeing non-monogamy being claimed as a category itself with no need to state what type of relationship you were in. Of course, some people don't. There are people who are not concerned about it, but if you are, you may even state what kind of non-monogamous relationship you're in. So this category, as general category, people would say, I am non-monogamous and that's it. It became more popular as a means to say that people are transitioning from one type to another and are open to possibilities inside of this umbrella. E essa perspectiva evolutiva é justamente onde a gente insere, por exemplo, que uma determinada dinâmica ela é superior e eu, em algum momento vou alcançar, mas hoje não possuo essas ferramentas, né? E hoje, portanto, permaneço nesse modelo aqui, mas vou alcançar esse nível de não monogamia ainda, né? Então, o que eu quero chamar a atenção, né? Entre essas determinações, né, essas sugestões discursivas nesse meio, a gente observa um critério moral em que cada vez mais as pessoas sentem-se intimidadas de falar abertamente sobre seus desejos, tal como, por exemplo, o próprio swing.
Então, você tem, de fato, né, uma distinção que opera nesse nível, onde você vê as pessoas reivindicando a não monogamia com um certo pudor de falar a respeito desses desejos, por exemplo, que é uma troca de casal ou qualquer outro, o que eu venho chamando, né, de prática sexual dissidente. Né? We could also see this sense of evolution. Some people may find a certain type more superior, and they can state that they still don't have the means to arrive there, but they are trying to, and for now they are in this other type of relationship. In general, we see these moral criteria. It's still kind of intimidating people when they have to state what kind of relation they are in, or what the kind of relation they wanted to be in the future. For instance, swing. There is some sort of a fear of saying, of talking about their own desires or about dissident sexual practices. Okay. Eu queria desenvolver um pouco mais essa resposta, mas em respeito às pessoas que estão trabalhando o som e a tradutora, eu vou ser muito curto, mas vou deixar o meu e-mail, que é o contatonogueira@gmail.com, Nogueira sem o i, para quem quiser trocar mais ideias. A pesquisa que o Luiz Hans coordenou, e o que está? Eu estou nesse projeto de pesquisa, agora eu estou coordenando uma pesquisa que tem neurocientista, psicólogo, antropólogo, historiador, tem um monte de gente, uma advogada que está discutindo questão de direito patrimonial, uma amiga minha, Juliana, e tal. 50% dos casais que ficam juntos depois de 15 anos, metade está satisfeita. Então, a metade desses, até agora, está casada por outro motivo, por questão de cuidar do filho, de patrimônio, dinheiro. Tentando entender esses 25% remanescentes. E muitos ainda têm a bandeira do amor romântico. Então, a questão é essa: amor romântico está funcionando ou não? É uma fantasia? A gente pode depois. So I would like to say even more, but I'm going to leave for the discussions afterwards in respect to the time and to the translator and to everything else. So regarding, I have my contact here, which is contatonogueira@gmail.com, which is contatonogueira without I @gmail.com. And in this research that I was talking about before, there are other fields participating, neuroscience, anthropology. There is even a lawyer friend of mine discussing property rights. So I was saying that 50% of the couples, 25% of this is happy after 15 years. And maybe not connected to satisfaction at all, but they have to grow up kids, they have other things, but there's still the romantic love as a fantasy there. E vamos abrir só para mais uma pergunta que o colega ia fazer. Pode ser bem objetivo para a gente conseguir concluir, tá bom? Uma sugestão, um sujeito, um verbo, um predicado, mas por causa do tempo dos trabalhadores, senão, vamos dizer, uma interrogação curta. Desculpa, tentar ser o mais rápido possível. O Renato, nos seus livros, Porque Amamos, você fala, você faz uma diferenciação entre sociedades patriarcais, na qual um homem que tem poder tem muitas mulheres, e aí você dá como exemplo o fato de que nessas sociedades, nas comunidades africanas, a poligamia está ligada muito mais a uma diferença de densidade de gênero do que ao poder que a pessoa tem. Então, você cita o caso até, se eu não me engano, da comunidade da Gara, que tem muito mais homens do que mulheres, e aí nessas comunidades são as mulheres que costumam ter vários maridos, ou mais de um marido. E aí eu queria saber do Juan se a crítica que ele faz, a crítica que se faz à poligamia, está ligada a essa questão, se não tem nada a ver com isso, se é uma das questões.
Juan, há 15 anos, quando eu peguei um primeiro texto e tinha acabado de me separar, falei assim, a impressão que me deu na primeira batida foi um negócio para homem fazer harém, sabe? Aí, conforme eu vou lendo, falo assim, não era nem não monogamia na época, né? Era a Regina Navarro Lins falando, não existe outra saída. Então, eu fiquei me coçando aqui, porque eu falei, poxa, o meu corpo está aqui, eu estou nesse debate, porque tem uma distinção entre poligamia e não monogamia, que, para mim, eu costumo dizer assim, a não monogamia começa quando uma mulher se liberta numa relação hétera. Né? Então, para mim, é muito difícil eu olhar e falar assim, poligamia também é uma forma não mono, ou digamos, vou me abster de fazer essa distinção. Estou te fazendo como um desabafo. Assim, você começou a falar, eu falei, Regina, isso é um ranço teu. Vamos abrir o coração para ver o que vem. Mas eu queria saber como lidar com isso, entendeu? Porque, para mim, essa questão da poliginia, inclusive, eu acho assim, no próprio Brasil, na minha família e em tantas famílias brasileiras, poliginia é regra, mesmo que não seja, sabe? Mesmo que não seja exatamente com essa propriedade aí mais digna de cultivar uma tradição, sabe? Essa questão. Tentarei encerrar em 5 minutos. Tentarei, tá? Prometo. Tá bom, vamos lá. Olha, é muito importante eu sempre destacar que eu também sou crítico, tá? Assim, a poligamia em si, até porque não é um modo o qual eu particularmente me identifico, né? Então, acho que tem 2 dimensões, né? A dimensão, primeiro, da pesquisa, né? Enquanto pesquisador, e quanto aquilo que eu particularmente vejo, enfim, como algo interessante a ser compartilhado, digamos assim, tá? Acho que isso é muito importante de distinguir, né? Essa dimensão da minha pesquisa e aquilo que, como eu me vejo me relacionando, etc. Por que eu estou falando isso, né? Primeiro, eu trato hoje, tá? Eu pesquiso o continente, ou melhor, eu pesquiso países da África subsaariana contemporaneamente. Eu não me baseio em aspectos pré-coloniais para justificar práticas contemporâneas. Eu não pego ideais, eu não pego pensamentos e tal. Eu sou antropólogo. O que me interessa é o contemporâneo, o que as pessoas ali estão fazendo com aquele regime. So I think there are 2 dimensions here. One, the researcher, and another one, what I see as interesting for me. And why I'm saying this. When I'm doing my research, I'm researching the sub-Saharan countries in the contemporary time. So I'm not using colonial practices as a justification. I am seeing what those communities, those people are doing with these practices now. Até para não cair num certo essencialismo, né, de falar sobre uma espécie, né, de um pensamento de um povo, de um grupo étnico naquela localidade que não é predominante. Às vezes a gente elabora certas pressuposições, digamos assim, e generaliza, né, a partir de um povo para um país que é imenso, para um continente que é vasto e que contemporaneamente aquilo não se aplica. Então esse ponto é muito importante. Porque quando eu chego, por exemplo, no continente africano, em especial Moçambique e África do Sul, não tem como deixar de reconhecer que boa parte das dinâmicas que ali ocorrem tem a ver, em especial, com a herança do patriarcado. Então, nós temos uma herança do patriarcado que se atualiza e se mistura com regimes tradicionais, tá, de gênero e de relacionamento e de casamento. And I do so not to incur in essentialisms, for instance, which means sometimes we get a particular practice, especially a traditional one from a certain population, and we generalize it to the whole continent, and that does not apply like that. Especially, for instance, when I'm studying Mozambique and South Africa, we see that there are some dynamics there that se intertwine patriarchy and marriage, for instance. Então, é claro que, aos olhos ocidentais anômalos, como o meu, né, em campo,
eu observei, inclusive em dinâmicas de entrevistas com famílias poligâmicas e até mesmo poliândricas, né, que eu, enfim, tive acesso, alguns aspectos que, a meu ver, eram problemáticos. E aí, já entrando na sua questão, mas qual que é a importância, eu acho que, da antropologia para a gente nesse sentido? É ouvir. Acho que esse é o ato preliminar, né, cognitivo no campo, né? Ouvir e entender o que aquelas pessoas estão dizendo e classificando sobre aquilo que elas fazem, como que elas interpretam aquilo que praticam. E aí, quando eu trago a problematização para pensar a poligamia no contexto brasileiro, é justamente para dizer o seguinte: há todos esses estigmas aqui, e um deles é sobre a falta de agência da mulher no interior do relacionamento poligâmico, o que não é uma verdade. Pelo menos nos dados iniciais que eu estou achando, as mulheres agenciam coisas, negociam coisas, determinam coisas, elas não estão submetidas, tal como nós temos esse pressuposto, né, que é um pressuposto inteiramente, digamos, estereotipado da poligamia. Então, acho que eu não dividiria nem separaria, na realidade, os ganhos, digamos assim, do próprio movimento feminista. E é isso, pensar na monogamia é pensar feminismo. Né, isso é indubitável, né? Então, não tem como desvincular uma coisa da outra, os dois movimentos estão interligados. Eu não consigo fazer essa separação também quando eu penso a agência dessas mulheres no interior de famílias poligâmicas, entende? Porque elas não estão submetidas, elas estão agenciando, construindo e entendendo também as relações de poder que ali aparecem. Então, quando eu trago essas provocações, é mais um convite à escuta mesmo, à reflexão de entender outras formas de pensar, né, a não monogamia, além das quais, para nós, está mais cristalizada, eu diria. Então, você imagina uma pessoa que, reivindica, como eu, princípios de uma certa anarquia relacional, vou me deparar com um campo como esse, tem coisas que é difícil de engolir, mas é muito importante ouvir, né, e dispor isso ao grande público também, porque existem outras formas, né, de se relacionar que não essas nossas, que estão mais cristalizadas na monogamia contemporânea, eu diria. And for instance, for the West, for people from the West, just like me, when I look at these interviews that I did, even with polygamy and polyandric peoples, and there are some aspects which are really complicated. And that's the nice thing in anthropology, because it helps us listen to the other, listen to what they do and how they interpret what they do and how they are actually doing it in their daily lives. And then I come to Brazil and I see there are some stigmas regarding, for instance, the lack of agency of women inside of the non-monogamous and polygamy groups. And that's not true. That's actually not true. They have a lot of agency. They are negotiating power there. And that's why we cannot dissociate this study from the feminism, for instance. All these movements, they are together. So I don't do the separations. And that's all about the work of the anthropologists. Hear what people are doing. And for me, some things are very hard to understand, but that's all about my job. A pergunta foi respondida, né, pelo Juan. Eu repito meu e-mail, contatonogueira@gmail.com. Quem quiser vai conhecer a pesquisa ou participar. Tem uma triagem inicial, aí depois da triagem, se fizer sentido, a pessoa conhecendo o protocolo, o termo de consentimento livre assentido, aí vai ser uma alegria aí vocês participarem aí com a gente nessa pesquisa, tá bom? Fica aí o contato, só mandar quero participar da pesquisa, meu e-mail contatonogueira@gmail.com. Será que o amor romântico é que salva esses casais que estão ainda juntos? A gente sabe que não, mas tudo bem, vamos pesquisando. Vamos pesquisando lá, estou pesquisando, para tentar ficar, né, com argumento certinho, científico.
So I think it was pretty much answered by Juan, and I'm going to repeat my email address, which is contatonogueira, without I, at gmail.com. And if you want to get to know the research, or if you want to participate at the research, just write to me, and there is a protocol to be followed. There is a consent form you have to fill in, and just say you want to participate. And the question is that, whether a romantic love will save a relationship. We know it doesn't, but I have to have my arguments and scientifically proved. Quero agradecer, então, todo mundo por todas as atividades de hoje. Agradecer o Juan, que vai sonhar comigo falando corta, corta. E agradecer o professor Renato, nossa querida intérprete, os técnicos. E amanhã, às 10 horas da manhã, a gente retoma com a keynote da Jenny Nunes. Boa noite. E o after da cerveja agora, né? O Juan está se dispondo a assinar os livros de quem comprou os livros dele, tá bom? So I thank you everyone for coming here, and I think Juan's gonna dream about me saying to just cut. He's gonna be outside there signing the books of whoever buys the book, and tomorrow we're gonna start at 10 a.m.